Sr. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. José Bernardo e agradecer a sua presença cá na Comissão de Inquérito. Dada a sua experiência vasta já dentro da área da consultoria e da auditoria, gostaria de saber qual é que é a sua análise sobre o efeito do plano de ajustamento para essa indústria, no sentido de quase de uma bolha de oxigênio, digamos, para um mercado muito limitado, que é a questão da consultoria e auditoria no contexto português. Pedi-lhe para ser um bocadinho mais concreta. Confesso que não a segui. Se a sua indústria, Está-se a referir à auditoria? Sim, auditoria, exatamente. Sim. Se a auditoria, qual foi o impacto do programa de ajustamento em termos do volume de negócios para a parte da auditoria? Vamos ver, o impacto do programa de ajustamento que foi feito no país, é isso que me pergunto? Bem, o que eu posso verificar é que, de facto, nós passamos por um período de recessão que levou a que muitas empresas entrassem em insolvência, entrassem em PERs, e, de facto, passamos por todo um conjunto de dificuldades, e isso também tem impacto na nossa atividade, como é óbvio. Há empresas que desaparecem, há empresas que deixam de estar cá, e há empresas que, por exemplo, não têm condições sequer para nos pagar aquilo que nos devem. E, de facto... Mas, entretanto, também houve novos clientes em termos de supervisores e que também todas estes estudos que referiu no início, em termos seja da Troika, de novos clientes que também entraram aqui para a carteira. Ou seja, agora, com o fim do programa de ajustamento, também nota-se aqui que essas instituições já não solicitam com maior frequência este género de documentação. E, nesse sentido, mas também há novos clientes que também entram. O Santander agora faz parte do rol de clientes da PwC, correto? É verdade. Da PwC enquanto entidade global. Portanto, foi lançado um concurso em Espanha a meados de 2015, alguns, eu não posso precisar da data, abril, maio de 2015, não estou em erro, e, portanto, no âmbito desse concurso, houve a seleção da PwC. O Santander tem atividades cá em Portugal, portanto, no âmbito desse concurso está previsto que a PwC aqui em Portugal venha a ter o papel de revisor oficial de contas do Santander. Nós não fomos nomeados para esse papel ainda. Portanto, nós ainda não somos o revisor oficial de contas do Banco Santander, na medida em que não ocorreu a nossa nomeação. Então, se ainda não ocorreu a nomeação, gostaria de saber se, nas últimas semanas antes da resolução do BANIF, se o Santander contactou a PwC em algum contexto. Contactou a firma no contexto de fazer a transição de auditores. E, portanto, tem havido todo um conjunto de reuniões tendentes a transferir conhecimento, e essas reuniões envolvem o atual auditor do Santander, a transferir informação e todo um conjunto de conhecimento sobre o que é o banco, sobre os seus sistemas, sobre os seus processos, de maneira a que possa ocorrer uma transição de auditores, enfim, dentro da normalidade, não é? E que seja fácil. O Santander é uma entidade grande cá em Portugal. Mas antes da resolução já houve estes contactos? Sim. Quando é que iniciaram os contactos? Mas especificamente em relação ao BANIF? Não, diga? Em relação ao BANIF? Não, em relação ao BANIF não houve contactos nenhum. Eu perguntei se era em relação à questão do BANIF. É muito importante precisar isso, então. Os contactos que houve com o Banco Santander foram no âmbito do processo de transição de auditores. É importante que o novo auditor conheça o que é os sistemas do banco, os processos e tudo isso, não é? Até porque há todo um conjunto de relatórios que têm que ser emitidos e têm que ser emitidos dentro de muito pouco tempo, não é? Exato, então nada no dossiê BANIF antes da resolução? Que eu tenha conhecimento, não. Não estou diretamente envolvido nesse trabalho. Que eu tenha conhecimento, não.
Dr. Bernardo, com base no seu conhecimento do setor, ficou surpreendido com a primeira notícia da TVI no dia 13 de dezembro e depois com o subsequente desenrolar do processo Banif e o desfecho do banco? Eu não tinha nenhuma expectativa daquela notícia surgir, não é? A posição... Nós conhecíamos a posição de liquidez do banco em 30 de junho e, portanto, o banco também tinha prestado informação ao mercado mais recentemente e apontava no sentido de haver liquidez, portanto, não esperava, de facto, o surgimento daquela notícia. E a velocidade com a qual o processo desenrolou também ficou surpreendido com esse? O processo, o quê? O levantamento de dinheiro, o levantamento de dinheiro por parte dos depositantes. Normalmente, quando surgem este tipo de notícias, isso acontece com é um processo muito rápido. Não é? Eu recordo-me, por exemplo, do que aconteceu com uma instituição inglesa famosa, na época da crise de 2008, Northern Rock, uma empresa viável economicamente, que funcionava muito bem e que surgiu uma notícia sobre um problema de liquidez com ela e no dia seguinte eram filas imensas de depositantes à porta e de facto levou a que tivesse que haver uma intervenção sobre ela. Os problemas de liquidez matam qualquer instituição, não é? Na sua intervenção inicial, referiu que a PwC não tinha conhecimento das necessidades de capital na altura, em 2012, relativamente a todo o processo de recapitalização e que não teve informações sobre essa parte do processo Banif, correto? É correto, sim. Aqui no âmbito da Comissão de Inquérito, tivemos as declarações logo na primeira audição do antigo Presidente, Marcos dos Santos, que referiu que teria sido a PwC que em 2012 teria identificado 400 milhões de euros em necessidades de capital para o banco. Pode comentar essa afirmação de Marcos dos Santos? Pois, eu não sei. Como eu referi na minha introdução, de facto, nós fizemos um trabalho sobre um conjunto restrito de ativos do banco e sobre um conjunto de subsidiários do grupo financeiro também restrito e, em resultado desse trabalho, nós identificamos necessidades de imparidades, e imparidades não é necessidades de capital, necessidades de imparidades adicionais de pelo menos 300 milhões. 300 e qualquer coisa. Não posso precisar exatamente o número, mas eram cerca de 300 milhões de euros de imparidades para aquela amostra que foi selecionada e que nos foi pedida para ser analisada. E já agora deixe-me dizer, essa análise foi feita por referência a 31 de março de 2012. Referiu também a necessidade de haver diálogo entre o Banco de Portugal com os auditores e gostaria de perguntar também sobre o próprio diálogo entre os auditores. Já referiu aqui em parte a questão do antecessor como auditor externo do Banif, nomeadamente a Ernst & Young, e diria-lhe que falasse um pouco mais sobre que género de interações ocorreram digamos, nessa transição de pastas? Bem, o que aconteceu é aquilo que os auditores habitualmente designam por revisão dos papéis. Portanto, nós tivemos um conjunto de reuniões com a Ernst & Young no momento da transição, em que, de facto, procurámos perceber que trabalho foi feito pela Ernst & Young, que testes foram desenhados, que conclusões principais é que foram atingidas por esses testes. No fundo, nos transmitirem o conhecimento que tinham acerca da instituição e, enfim, sobre o trabalho que fizeram relativamente às contas do ano anterior. Portanto, mas também já havia colaboração prévia dentro dos estudos que elencou no início da sua intervenção, seja a avaliação de carteira de crédito, a avaliação de ativos passivos, portanto, 2011, 2012. Portanto, aí já havia contacto permanente com a Ernst & Young? São trabalhos totalmente distintos. Os trabalhos que foram feitos no âmbito da ajuda externa a Portugal foram trabalhos que, em alguns casos, foram executados pela PwC e pela Ernst & Young, noutros casos foram executados pelos auditores dos próprios bancos
E, de facto, houve trabalho conjunto com a Ernst & Young e houve trabalho conjunto também com os demais auditores. Não foi exclusivamente com a Ernst & Young. Ainda mais recentemente, este exercício que foi feito a pedido do Banco Central Europeu, o famoso AQR, implicava a execução por parte de um auditor e um controle de qualidade por parte de outro. Eu não sei se respondi à sua questão. Houve trabalho com a Ernst & Young, sim. O CIB foi feito em conjunto pela PwC e pela Ernst & Young. O OIP foi feito em conjunto pela Ernst & Young também e pela PwC. Portanto, de um lado vemos exaustivas listas de deficiências do banco que são apontados nos diversos estudos desde 2011, pelo menos, e que também contaram com a participação da PwC. Note-se ainda as declarações também proferidas aqui em comissão de inquérito, que antes de 2012 o banco era um banco péssimo, fim de citação. O próprio Banco de Portugal sublinha a gravidade das situações identificadas pela auditoria forense, em 2014, e depois vemos, por outro lado, que a Ernst & Young nunca levantou reservas na emissão de opinião sobre a saúde financeira do banco. Como é que explica a coexistência destas realidades paralelas, talvez visões antagónicas sobre a realidade do banco? O trabalho necessário para emitir a sua certificação local de contas. Eu não estou em posição porque não conheço em detalhe tudo aquilo que foi feito pela Ernst & Young ao longo do tempo. Eu acho que deverão colocar essa questão à Ernst & Young. Eu não estou em posição de comentar o trabalho que foi feito. Talvez se colocássemos num grau de generalidade, em que medida é que uma auditora pode ser responsabilizada ou desresponsabilizada pelo desenvolvimento negativo do auditado? Em que medida é que? Em que medida é que uma auditora pode ser responsabilizada ou desresponsabilizada pela fase de desenvolvimento negativo do próprio auditado, de quem é objeto da auditoria? O revisor oficial de contas tem um papel, está definido no Código dos Segredos Comerciais. E, portanto, o que tem que fazer é certificar as contas, dar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. E é esse que é o papel que desempenha. Obviamente que, no caso de uma instituição financeira, é-lhe pedido que emita outro conjunto de relatórios onde emite opiniões sobre o sistema de controle interno, nomeadamente das instituições. E, por exemplo, no caso dos bancos, é-lhe pedido para emitir um parecer sobre o sistema de controle interno subjacente à preparação de informação financeira. A opinião sobre o sistema de controle interno como um todo é da responsabilidade do órgão de fiscalização das instituições. Comissões de auditoria, conselhos fiscais, o que for. E, portanto, no âmbito dessas funções e no âmbito também é essa que é a prática profissional, no âmbito do seu trabalho de auditoria, o auditor contacta com o funcionamento das instituições, apercebe-se se de facto os processos são eficientes, não são eficientes, se os controles que existem são os controles que são razoáveis, se deveriam haver mais controles ou menos controles, se estão a funcionar ou não estão a funcionar, e o auditor transmite ao órgão competente da instituição e ao regulador, quando tal é julgado necessário, os seus comentários sobre essas observações que faz no âmbito das suas funções de certificar as demonstrações financeiras. É esse que é o papel do revisor oficial de contas. É emitir uma opinião factual sobre as contas da entidade. Na carta que a PwC manda ao BANIF no dia 8 de outubro, elenca uma série de problemáticas, como já foi referido aqui. Essa carta foi feita sob motivação própria da PwC ou foi uma resposta a uma solicitação de outra entidade? Não, foi uma motivação. Naquele momento do tempo nós tínhamos uma transição de conselhos de administração, haviam outros órgãos sociais no banco, havia todo um conjunto de pessoas que de facto não estavam envolvidas nos cargos de gestão e no final o que se procurou foi elencar naquela carta todo um conjunto de
comentários e informações que foram sendo debatidas e discutidas ao longo do tempo e que naquele momento do tempo foram colocadas num documento para dar conhecimento a toda a gente que estava a assumir as funções e, no fundo, para ficarem devidamente elucidados sobre algumas das preocupações que nós observamos a desempenhar os nossos diversos papéis de revisor oficial de contas, de alguém que tem que emitir uma opinião sobre o sistema de controle interno, etc. Mas então preocupações que não constam das contas do primeiro semestre de 2015, mas a realidade estava lá. Vamos ver, as contas de 2015 são uma fotografia da situação patrimonial do banco. A nossa carta falava de matérias que, no nosso entender, eram matérias que eram importantes, um Conselho de Administração e um órgão de fiscalização dar atenção. São riscos que o banco tinha e que nós observamos e entendemos que era útil levar ao conhecimento do banco e, no fundo, fazer com que houvesse sensibilização para esses assuntos, não é? Portanto, não é uma possível, um possível instrumento para dirimir responsabilidades de um banco que agora veio-se a ser resolvido. Em termos de responsabilidades de análise sobre a situação. Vamos ver, Sra. Deputada. Nós temos que fazer a emissão de um parecer sobre as nossas ações financeiras. Como me referi, de facto, nós temos contacto com muito do que se passa nas instituições. Observamos no decurso do trabalho que fazemos, dos testes que executamos, tudo isso. E, na verdade, o que aquilo foi colocar num único documento todo um conjunto de temas que já tinham sido abordados ao longo do tempo e que constam de outros documentos. No final do dia, é sintetizar todo um conjunto de comunicações que foram sendo feitas ao longo do tempo, que constam de relatórios de controle interno, que constam de apresentações, que constam, enfim, foram transmitidas em reuniões que foram ocorrendo. É isso. Dr. Bernardo, estive no banco desde 2014 e qual é a percepção da PwC relativamente à reestruturação que o banco estava a fazer nessa fase temporal? Se estavam a ser implementadas também as medidas também sugeridas ao longo das diversas análises à situação e à saúde do banco? E também quanto à própria determinação da gestão do banco em implementar essas medidas apontadas ao longo do curso dos anos? Havia, de facto, interesse do banco em poder resolver os aspectos que não funcionavam tão bem quanto isso. Por exemplo, relativamente às questões, um dos temas que foi muito batido tinha a ver com o modelo de imparidade e as necessidades, de facto, de introduzir melhorias no modelo de imparidade, por exemplo, fazer a atualização de parâmetros, que em alguns casos são modelos matemáticos relativamente complicados, que trabalham com um conjunto de parâmetros que era necessário melhorar, que era necessário fiabilizar face a algumas deficiências ao nível da qualidade de dados que existia e tudo isso. Isso estava a ser feito. O banco tinha contratado consultores, estava com projetos em curso no sentido de ultrapassar isso. Ao nível por exemplo, um dos problemas que o banco tinha a ver com a qualidade dos dados que dispunha e do funcionamento dos seus sistemas. Estava em curso um projeto de implementação de uma data warehouse que, no fundo, permitisse agregar todo um conjunto de informação que estava dispersa por não sei quantos sistemas e poder tratá-la melhor e consultá-la melhor. Havia, por exemplo, também uma preocupação relativamente à operação do banco, à operação dos sistemas de informação do banco, e daí que tinha sido decidido e foi implementado subcontratar uma entidade especializada para tratar a operação do banco. Agora, há uma questão concreta. O banco, de facto, não estava numa situação fácil do ponto de vista de disponibilidade de recursos para implementar de um dia para o outro todo um conjunto de medidas. Não tinha recursos financeiros para tal, portanto não se podia permitir adquirir de um momento para o outro sistemas novos que custassem milhões, porque é normalmente a ordem de valor deste tipo de sistemas, e também a verdade é que o banco tinha perdido pessoal ao longo do tempo, um pouco em resultado do próprio plano de reestruturação que previa que houvesse a redução dos quadros de pessoal. E o banco perdeu pessoas a diversos níveis, algumas no âmbito do processo propriamente dito de reestruturação e outras porque as pessoas, pura e simplesmente, foram saindo, não é? E não era fácil substituí-las.
Mas havia departamentos mais resistentes à mudança que pudesse identificar, portanto, ou como está a referir, toda a instituição estava empenhada nessas medidas de reestruturação interna? O Conselho de Administração tinha um plano em curso e estava a implementá-lo. E é isso que eu lhe posso dizer. Eu também gostaria de saber se, sobre a questão específica da carteira de imóveis, sobre a sua avaliação e a repercussão das perdas resultantes na crise de contas do banco, e até que ponto considera se havia riscos ou deficiências na estimativa do risco, no próprio modelo assumido dentro deste aspecto da carteira de imóveis, e aproveitando também para perguntar em termos mais globais, não só relativas aqui ao caso do Banif, se acha que o aspecto da discrecionariedade na estimativa do valor real dos ativos imobiliários se está suficientemente regulada em termos nacionais. Vamos ver. O património imobiliário do banco, no caso concreto, o Banif tinha por prática, menos naqueles anos em que trabalhámos, portanto 2015, 2014, e temos conhecimento que também já tinham feito isso em 2013, porque, enfim, das interações que tivemos com o anterior auditor e com o banco, de reavaliar anualmente uma parte substancial da sua carteira. Era essa a prática do banco. Quando falo de substancial, falo de 80%, 90% da carteira imobiliária ser reapreciada. Portanto, dos imóveis que o banco tinha. Alguns disso, inclusivamente, decorriam, enfim, de requisitos legais, na medida em que eram registados em fundos de investimento imobiliários, enfim. E, portanto, e para isso usava todo um conjunto de avaliadores especializados, sendo que, enfim, os avaliadores normalmente usam padrões profissionais, normas profissionais para fazerem o seu trabalho, e no caso concreto dos avaliadores que trabalhavam com o Banif, na sua larga maioria, todos eles aderiam aos códigos do RICS, que no fundo é o órgão no Reino Unido que define o que é que são as práticas a seguir em termos de avaliação de ativos. E portanto, voluntariamente seguiam essas normas profissionais ou as normas internacionais de valorização dos designados IVS. Portanto, era assim que era feito. E isso era feito numa base anual. E, por último, gostaria de perguntar sobre a questão do Banco de Portugal, quando pediu o reforço das imparidades, e também em termos do reforço das RWAs, também em 258 milhões de euros. E como é que se justifica que tal não estava nas contas do banco anteriormente? Ou se trata aqui também, eventualmente, de um excesso de zelo por parte do regulador? Ou se é precisamente a quantia mínima necessária para desequilibrar os rácios do banco? Nós, de facto, não tivemos nenhuma oportunidade para entrar no detalhe do diálogo com o Banco de Portugal acerca dos 167 milhões. As imparidades são determinadas em momentos concretos do tempo, por referência a uma determinada data. E a imparidade de uma determinada entidade ou de um determinado ativo hoje é diferente da imparidade desse mesmo ativo amanhã. Porquê? Porque a conjuntura pode variar. O mercado, por exemplo, no caso dos ativos imobiliários, o mercado imobiliário pode melhorar, pode piorar, o acesso ao financiamento por parte de promotores pode melhorar ou pode piorar, o interesse dos investidores numa determinada zona ou num determinado país varia também. Tudo isso flutua. E, portanto, uma imparidade de um determinado imóvel ou de um determinado ativo pode mudar drasticamente em função de todo um conjunto de fatores. Um imóvel, por exemplo, que esteja numa determinada zona, por exemplo, se a Câmara ou quem tiver o poder para decidir sobre a utilização daquele terreno alterar alguma coisa, pode mudar drasticamente o valor desse ativo. Isso, o banco, ou quem for, não tem forma de mudar, não é de alterar. Só tem que tomar em conta no seu trabalho.